Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Depressão Profunda. Depressão profunda. A ausência de Deus e a manifestação do espírito da morte sobre a pessoa, conduzindo a pessoa a um suicídio, tirando a sua vida. Assim funciona o mundo espiritual e o espírito da morte trabalha nesse ramo, nessa linha. Mas alguém pode perguntar: ninguém me ama? E eu digo para vocês, mesmo que a sua mãe não te ame, você tem um Deus que te ama. Deus Pai Todo-Poderoso te ama. E a prova que Ele te ama, que Ele colocou seu Filho amado aqui na terra por nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele ama demais a gente. Demais. Deus sabe tudo o que está passando na vida de cada um de nós. Tudo. O momento das suas dores, da sua angústia, da sua tristeza, o momento da perseguição maligna, Deus está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Então, vamos pregar a palavra de Deus e vamos ver o quanto Deus nos ama. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, de versículo 28, o nosso Senhor Jesus, ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, vocês que estão doentes, que estão tristes, angustiados, que estão sendo perseguidos pelo maligno, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. No Evangelho de João, no capítulo 8, de versículo 44, nosso Senhor Jesus também disse assim: O diabo era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos queridos, Jesus está falando que o diabo era assassino desde o começo, desde o início, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que Satanás é o pai da mentira e que tudo que ele fala aquilo que é dele, porque ele é mentiroso. E Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, de versículo 10, ele diz assim: O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Satanás, o diabo, que é o ladrão, vem só para roubar, matar e destruir. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João nos escreveu assim: Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, por causa da mentira, da maldade de Satanás, por causa da presença maligna sobre o povo de Deus, Jesus veio à terra se manifestando em favor nosso para destruir as obras de Satanás.
Na carta aos Efésios, no capítulo 6, de versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu assim, ó: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Paulo revela como que é a obra maligna. Com quem é que nós estamos lutando aqui na Terra? Muitas vezes nós lutamos contra os próprios irmãos, contra a carne. Mas a grande força do mal, o grande inimigo nosso, não é o da carne, é o maligno. São as forças espirituais. Pois Paulo diz, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não são contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. E são esses espíritos malignos que atingem os homens e as mulheres de Deus e os afastados de Deus. É por essa razão que pessoas entram em depressão profunda, uma depressão espiritual, porque a presença maligna de Satanás vem através de um espírito dele, que é o espírito da morte, que conduz a pessoa ao engano, ao erro e à morte, tirando a sua vida, suicidando. Por isso que nós temos que combater este mal, nós temos que combater a presença maligna. E nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra para combater esse mal. E ele capacitou os seus apóstolos e os seus discípulos. E nós hoje somos capacitados com a presença do Espírito Santo de Deus para lutar, combater e expulsar toda e qualquer presença maligna que estiver atingindo os filhos de Deus. Irmãos queridos, vocês não têm ideia do que seria uma depressão profunda. Só quem passou por isso e ainda está vivo, graças a Deus, é que sabe como foi. A pessoa perde a razão de viver, queridos irmãos. Entra dentro de um quarto, se esconde, chora, fica depressiva, angustiada. E o inimigo diz para ela: por que você vive? Por que você está vivendo? Deus não te ama. Deus não te ama. Quem te ama? Os seus parentes que estão próximos de você te amam? Não, eles não te amam. Você tem amigos? Não, não tem amigos. Então por que você está vivendo? Não seria melhor você morrer? Não seria melhor você se suicidar? É assim, queridos irmãos, que o espírito da morte trabalha. E Jesus veio aqui para nos salvar, queridos irmãos. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estiverem cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso, eu vos libertarei. E Jesus descreve como é Satanás, assassino, mentiroso, pai da mentira, destruidor. Isso é o diabo, isso é Satanás. E toda a presença maligna que são filhos dele. E o apóstolo João diz claramente: Jesus veio por nós. Jesus veio por nós para nos salvar da mão do maligno. E Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então, irmãos queridos, saibam vocês que Deus constituiu aqui na terra apóstolos e discípulos capacitados para expulsar toda presença do mal. Se você está passando por isso, procure os homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, para que eles possam expulsar o inimigo em nome de Jesus.
pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas não fique em casa. Não se deixe o inimigo te dominar. Peça socorro, peça ajuda a um parente, a um amigo. E venham para a casa de Deus para ser libertos. Em nome de Jesus. Amém.